Agora, deixa eu fazer essa questão, perguntar pro Gani. Porque assim, ninguém está questionando aqui o Ricardo Nunes como uma pessoa mal ou boa, é um cara muito bacana, já veio no Pânico, um cara muito educado. Mas assim, agora falando de política, Gani, o Marçal, num cenário hipotético, Marçal indo com o Nunes, você acredita que o Nunes teria trabalho? Seria o mesmo resultado? Por que eu digo isso? Porque a gente... nesse segundo turno, quem é de direita, obviamente votou no Nunes, mesmo a turma que votou no Marçal, que fica praticamente empatado todo mundo, votou, obviamente, no Ricardo Nunes, porque não queria de jeito nenhum o Boulos na prefeitura. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o que o Emílio falou, esse lance do sistema, antissistema, a gente vê, junto com o Nunes, tava o Kassab, Paulinho da Força, então a turma não queria ver um candidato que fala que é de direita, tá junto com o Paulinho da Força, e como o Marcelo sempre falou, eu tô aqui, eu quero conversar com todo mundo, mas eu saio aqui sem dever nada para ninguém, eu não tenho apoio de ninguém, não tô devendo secretaria para ninguém. Você acha que num eventual segundo turno, o Marçal, dizendo ser de direita, antissistema, ele poderia ganhar do Ricardo Nunes ou não? Acho muito difícil pelo voto da esquerda. A esquerda não votaria de jeito nenhum no Pablo Marçal, mas a esquerda vota no Ricardo Nunes, né? Pegando uma esquerda mais moderada, Tabata Amaral, por exemplo, ou mesmo aqueles que votaram no Datena, ou mesmo aqueles do Boulos, né? Eles até votariam no Ricardo Nunes, que é identificado mais como centro-direita, mas o Marçal aí não. Então, tanto é que o Nunes ganhou pela baixa rejeição, né? Tudo bem, fez uma administração razoável, tudo isso contou, mas ele teve muita dificuldade para chegar no segundo turno, chegou ali no voto a voto. Quando ele chegou no segundo turno, ele relaxou, né? Você percebeu, até a postura dele mudou, ele se tornou muito mais solto, né? Um discurso muito mais solto, ele estava apreensivo, né? O discurso que ele fez ontem, depois da vitória, eu brinquei que se ele falasse daquele jeito, ele teria ido com mais facilidade para o segundo turno. Mas o grande ativo dele é a baixa rejeição. Bom, Marçal já foi, acho que a pergunta foi completamente coerente, Morgadão, com todo respeito. Vamos falar para frente. O que você tá... Não, eu achei... Você tá se achando o dono? Não tô me achando, não é dono do programa. Eu acho assim, a gente tem que olhar para frente e política é termômetro e temperatura. Candidato. Qual é a temperatura do Brasil para 2026? Ela vem a pergunta de retardado. Um é fã do Marcelo e o outro está um pouco ultrapassado. Pergunta mais piscina, você vai pôr na sua mansão. Vai dormir, a gente tem uma ala aqui que é um pouco ideológica, que faz parte do Zezão, que não acredita no BRICS. E tem outro cara que é apaixonado por Marçal, fez o curso e está arrependido. Vou falar para você, uma mansão aqui, ó. Vai lá, vai fazer o M, vai destravar a barriga que tá enorme. Fazer o M de mamute. O que vai acontecer em 2026? M de mamute? Aí também já é demais, né? A M de mamute aqui, ó. Aí também já é demais. Vou destravar você também. Não, 2026 a gente tem uma resposta nas urnas. Dá pra ver que tem uma ascensão do centro e da direita. É ou não é? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de economia. O PIB do Brasil cresceu. Produto Interno Bruto. O que é o PIB do Brasil? É a somatória de investimentos, mais consumo, mais os gastos públicos, mais a balança comercial. Isso representa o PIB. Aonde foi que nós crescemos? Nos gastos do governo. É totalmente insustentável o que está acontecendo no país. Totalmente sustentável. Nós estamos totalmente desequilibrados em relação ao quanto a gente arrecada e o quanto a gente gasta, ou seja, o teto de gastos, a gente sabe da dificuldade que nós estamos tendo. As decisões que estão sendo tomadas são as mesmas que foram tomadas lá atrás. A tendência é a nossa economia colapsar. A direita volta para o poder em 2026. E eu acredito que nós vamos voltar com o presidente Jair Bolsonaro. Porque não tem cabimento uma pessoa ficar inelegível por conta de uma reunião que ele fez com embaixadores. Isso não existe. Não existe. Não tem uma acusação, um julgamento que foi sobre corrupção com o presidente Bolsonaro. Então, nós não podemos, isso não pode acontecer. Se eventualmente não der certo, nós temos o Tarcísio, nós temos o Zema, nós temos o Caiado, nós temos o Ratinho Júnior. Então a direita volta, vejam as urnas agora. Tem o Marçal? Vamos lá, eu queria só responder sobre o Marçal um pouquinho. As pessoas precisam agora de credibilidade. E está todo mundo antenado. Então, por exemplo, o Boulos. Ele dizia um invasor de propriedade privada que, de repente, vira cristão e começa a ir em igreja evangélica. Alguém acredita nisso?
Ele quer descriminalização das drogas, linguagem neutra. Aí ele pega e faz sinais para o mercado, sinais para os empresários. Alguém acredita nisso? Não. O Marçal, por exemplo, falou que era cristão, depois falou que era evangélico, depois falou que era não sei o quê. Aí ele pega e toma uma cadeirada, diz que não aconteceu nada com ele, aí cai dentro de uma ambulância lá, parecendo que está morrendo, aparece com gesso na mão. As pessoas percebem quando eles não são de verdade. Falta autenticidade. Autenticidade. Não é, o Marçal, precisa ser de verdade. O Marçal é tudo autopromoção. Tudo autopromoção. É os mais. Tudo é o corte. É o Zé autopromoção do universo. Não tem um outro autopromoção como esse Pablo Marçal. É inacreditável. Mas é um cara que mexeu. Sim, foi mexeu o agente. muito, sem dúvida. Ele Chacoalhou. o Pablo Marçal foi agente do caos. Mas ele chacoalhou, porque ele mostrou ali que tem uma turma que não está com o Bolsonaro. Sim. Que se aproveitou. Tá, mostrou. Uma turma que tem uma turma que se aproveitou do Bolsonaro. Não. Tem uma turma que se aproveitou com o Bolsonaro na hora que o Bolsonaro interessa, mas aí depois pula do cavalo. Exatamente. Não interessa mais. Isso ele mostrou. Aliás, tem um monte de gente. Essa turma que não apoiou o candidato do presidente Jair Bolsonaro, junto com o Coronel Mello, eu quero ver em 2026 para quem que eles vão pedir voto. Porque muitos deles acabaram se elegendo com o nome do presidente Jair Bolsonaro, fizeram campanha com o Jair Bolsonaro, e no momento que o nosso líder dá um direcionamento, eles não seguem? Pô, que vergonha Tomé, é essa? Pô, e geralmente que quem trai o Bolsonaro acabou a carreira. Acabou a carreira. Acabou a carreira política. Porque o Bolsonaro pode ter todos os defeitos, mas é uma pessoa autêntica. Ele fala o que ele pensa, ele fala a verdade. E o Bolsonaro, ele tem uma coisa, ele não saiu 1 centímetro desde a época que ele é candidato. Exatamente. Ele foi candidato daquele jeito, fazendo aquelas... Né, saiu daquele jeito. Continua foi presidente daquele jeito. Saiu fora, tá aí meio inelegível, viajando lá, aquelas barrigonas. A grávida de Taubaté. Mas não saiu. Exatamente. Não saiu 1 milímetro do que ele pensa. E isso eu acho que o povo valoriza demais. Sabe por quê? João 8:32. Você sempre fala break, a verdade, Dedê? Que ninguém nunca vai te tirar. Então vamos fazer um break agora, a audiência monstro desse programa. Vamos junto aí. Globo News muito triste. Triste. Nossa, Miriam Leitão, maravilhosa. Triste. Camarote. Bolo News. Cadê o Lula, mano? Cadê? O camarote tá maravilhoso. Camarote, vem aqui, mano. Vem trampar com a gente. Vamos fazer o break agora rapidinho. A gente volta já na programação da Rede Jovem Pan de Rádio. Vai lá, gente. Eu queria fazer uma pergunta dos outsiders, né? Que eu listei 3 aqui, mas vocês com certeza tem muito na cabeça de vocês, né? Aqui de São Paulo, o Marçal. Marçal foi um outsider. Ele chegou, mexeu no negócio. A gente teve a Cristina Grêmio lá de Curitiba. Sim. Chegou, quase ganhou. E eu também considero o André Fernandes. O cara tem 26 anos, chegou e quase ganhou. Esse quase ganhou. Aí eu queria perguntar pro Tomé, que é o político, e depois a análise do Gani. O cara que perde assim, Tomé, na política, ele é tratado como? Pelo meio político e pelo partido, como o cara perdedor, mesmo o cara que fez 49%, o cara é perdedor ou, opa, peraí que a gente tem algo para construir, e a visão do analista aí do Gani? A Cristina Grêmio e o André são grandes vencedores. São pessoas que com a cara e com a coragem, sem dinheiro, com um discurso conservador e com trabalho, quase ganharam as eleições nas principais capitais do país. Vocês imaginam o André em Fortaleza? O reduto da esquerda, de uma vida toda. Ele quase ganhou as eleições. Ele tem 26 anos. Imagina, olha, eu queria parabenizar você, Cristina. Você é maravilhosa, parabéns. Você ainda vai ser uma grande política no Brasil. A mesma coisa o André. Essas pessoas são pessoas que representam os anseios da sociedade. Com um pouquinho de estrutura partidária, teriam feito 60% dos votos. Só que, infelizmente, é o que a gente conversou no começo. Falta o quê? Falta dinheiro, falta estrutura. E esse império de poder está sempre na mão dos mesmos. Esse é meu ponto de vista. Dos donos de partido, né? Então, mas isso não vai mudar. As emendas... Isso não vai mudar. Claro que vai mudar. Vai mudar. Você acha que isso muda? Claro que vai, vamos lá. Nós elegemos a direita ou centro-direita em mais de 80% das regiões do Brasil hoje. Próximas eleições, nós vamos ter eleições para o Senado. Vocês têm ideia de quantas pessoas nós vamos colocar no Senado? Aliás, eu queria pedir para você que está nos ouvindo, votem nos candidatos alinhados com segurança pública, economia e princípios e valores de família. São esses candidatos que vão mudar o Brasil. Com a eleição desses candidatos, a gente muda o cenário do Brasil. A gente começa a ter votos suficientes para poder aprovar o que nós precisamos. O que aconteceu em El Salvador, Daniel, que você comentou agora há pouco. Lá foi feito via Congresso. Por quê? Porque tínhamos representantes do povo. Isso vai acontecer no Brasil e as urnas agora nessa prefeitura demonstram isso. Eu acredito que o Brasil vai voltar para a mão das pessoas de bem breve. É só uma questão de tempo.
Agora, essa questão do... recebi uma informação agora aqui, ó. Eu tenho informações, Eu tenho informações, meu amor. No pão do WhatsApp. O Boulos, nosso querido Boulos, pegou o Boulos. Ele repetiu o placar da última eleição de 2020. Com muito mais grana. Você sabe quanto ele gastou mais? 10 vezes mais dinheiro da última campanha para ter o mesmo resultado. Olha o que ele tem de rejeição. Só que não é dinheiro dele, né? Lógico que não. Dinheiro nosso. Nem a casa. Aí é fácil. Mas isso o Tomé também, desculpa, Tomé, gosto de você. Eu tô hoje, não sei porque eu tô falando assim. Mas você tá impossível. É que você comprou uma mansão. Patinadas também em alguns discursos aqui, eu vou te falar quais são. Primeiro, reeleição. Foi uma coisa que você falou que não gostaria e não, você já foi contra, certo? Fundão, que é o que eles estão discutindo agora. Todos os partidos utilizam esse recurso. E é um absurdo. Exato. Exato, Vamos lá. mas tá eu não usei o fundo, tá? Na minha eleição. Eu não usei o fundo. Agora, olha só. Pensa o seguinte. Eu tô na política. Eu tô ali numa competição com outros candidatos que não têm princípios e valores. Eu já estou eleito. Eu posso utilizar o fundo partidário para me eleger e continuar fazendo um mandato de respeito, como eu tenho feito, ou eu posso abrir mão desse dinheiro e dar para o meu concorrente usar para fazer a campanha dele. Olha a loucura que é isso. Então, qual que é o valor que nós temos que ter? Nós temos que ter pessoas dentro da política que votem no momento correto para um projeto de lei para acabar com isso. E eu vou votar no momento que chegar. Agora, eu não posso pegar e ficar dando munição para o meu concorrente contra mim. Vocês entendem como é difícil a política? Mas a direita, esse é o ponto. A direita, junto com a esquerda, deu a mão e votou a favor, né? Quando teve a oportunidade de mudar o jogo dos políticos que você... A direita não, tá? Porque assim... Não, mas muita gente votou pelo aumento do fundo eleitoral. Quem é uma pessoa que ama o país não vota a favor disso. Não vota a favor disso. Não vota a favor de aumentar salários. É um absurdo isso. Perdão dos partidos que não cumprem. Pois é. Aí a gente começa a diferenciar quem é quem. Então, assim, o discurso é que as coisas, quando você entra pra política, Daniel, você começa a entender um pouco o bastidor, você começa a analisar qual é o melhor caminho para poder chegar mais longe com as ferramentas que você tem na mão. Certo. Então não é que a gente muda de opinião simplesmente porque você se corrompeu. É porque você começa a ter experiência. Existe uma curva de experiência que é complexa na política. Eu estou passando por ela. Eu fico pensando, como que eu vou fazer para mudar o Brasil? Como que eu resolvo a questão da segurança pública se as nossas leis, elas não são leis que representam realmente os anseios da sociedade e colocar bandido na cadeia? O que adianta eu ficar subindo no palanque brigando? Então, a gente está amadurecendo, eu acho que como direita, e eu tenho certeza que essa maturidade vai trazer um benefício muito grande para nós. Tá vendo só? Não é porque o jogo, o jogo jogado, ele é diferente do que a gente vê quando você está acompanhando um político num programa de televisão. É muito fácil você falar do sistema, você ser um cara antissistema, você fala que está tudo errado e você vai resolver tudo facilmente os problemas do Brasil. Quando você entra e você vê as dificuldades, o que você tem que passar lá, você vai pensar diferente. Porque a política, existe a política profissional. E é uma política que funciona. Exato. E funciona há muitos anos e muito bem. E os caras sabem como essa política funciona. A gente que vota com emoção. Torcedor. Então é torcedor. O Boulos se ferrou. O Bolsonaro perdeu. Que legal. Lá o jogo é diferente, Daniel. Que se chama governabilidade, que é que eu defendi. O cara precisa saber governar. É outra conversa. Mas que decepciona, né? Muito. Você é um empresário, né, Tomé? Eu acho que quando você entrou pro sistema que fala, você também teve suas dificuldades. Nossa, eu tô tendo até hoje, para poder estar firme lá dentro e seguir o meu propósito de estar na política. A política, ela não é para qualquer pessoa. Você tem que ter, um estômago de avestruz, você tem que ter uma vontade de poder mudar o Brasil que vem do fundo da sua alma, porque senão você vira sistema. É muito fácil se corromper na política. É muito fácil você olhar e falar, puxa vida, olha, eu estou fazendo as mesmas coisas que no passado, eu subia num caminhão para dizer não faça. Então, é o tempo todo tendo assim uma firmeza de quem você é e para onde você quer ir, para poder fazer com que o Brasil volte para as mãos das pessoas de bem. Se não for assim, nós não vamos mudar. Por isso a importância do voto. Exatamente.